Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 13 de dezembro de 2021, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Nosso Lar. Eu vou solicitar para a nossa querida amiga Cecília fazer a nossa peça de gratidão. Logo depois, a nossa irmã Aramita irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Divino Mestre Jesus, é com muita gratidão no coração que participamos deste momento em que novos ensinamentos chegam até nós, abrindo nossas mentes, nosso entendimento para as questões da verdadeira vida. Ajuda-nos, Mestre, a entender e a vivenciar esses santos ensinamentos. Nós te agradecemos por esta oportunidade, que é mais uma demonstração do vosso grande amor por todos nós, pequenos pecadores que caminhamos em busca da luz. Que assim seja. Em nosso último estudo, nós vimos André, que após uma visita a Tobias e as suas duas esposas, a primeira e a segunda da vida terrena, ficou muito impressionado com essa convivência fraterna dos três e cheio de questionamentos. E ele procurou a dona Laura para esclarecê-lo e elucidá-lo das questões. E a dona Laura está conversando com ele sobre isso e falando, que as três almas interessadas, eles souberam, cada um a seu turno, lutar contra si mesmo e ter a vitória da fraternidade real. E ele está questionando para tirar todas as dúvidas dele. Ele diz que se fosse com ele, ele não saberia como passar por essa prova. Que é complexo, Então vamos lá retomar esse diálogo entre o nosso querido André Luiz e a senhora Aula. Temos aqui o aluno que vai emprestar a voz ao André Luiz e a nossa querida amiga Cecília, que faz a voz da nossa querida Laura. Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. E que acontece então? Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiência dessa ordem? Redarguiu a mãe de Lísias. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais, pelas criações inferiores que inventam para si mesmo, vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina o esquecimento do passado na organização física do planeta e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, finda a experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações.
Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. Bem, gente, vamos retomar aqui só para a gente ter noção de quem que ela está falando. Nós estamos falando, André está meio assustado com o caso Tobias e as duas. Se nós voltarmos um pouquinho, o que ela falou? Ela disse, não esqueça que as nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso Tobias é o caso da vitória da fraternidade real, por parte das 3 almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Aí vem de quem que ela está falando. Eu voltei um parágrafo atrás. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Qual a prova? O processo da viuvez, o processo da desencarnação, e a criatura fica agarrada se achando proprietário dos seus familiares e fica se debatendo nos umbrais da vida. E detalhe, às vezes agarrado como a própria Hilda fez, que se tornou uma obsessora dentro do próprio lar, em relação à atual esposa. Lembram disso? Então, tem vários casos, só que graças a Deus aqui, a Hilda conseguiu superar os ciúmes. Então, esse sentimento de posse muito grande que nós temos nas relações. Vale ressaltar, gente, que às vezes a pessoa está caminhando bem na sua vida. Aí aparece um fofo ou uma fofa na vida da pessoa. A pessoa destrambelha toda. Por que ela destrambelhou? Porque ela ainda não tinha maturidade emocional para a relação. Então você esquece tudo que você aprendeu, se torna proprietário, se torna dono, se fecha para tudo, vive aquela coisa de uma forma louca. O nome disso é paixão. Então nós estamos muito mais próximos das paixões do que do amor. O amor é um sentimento que nos traz segurança e liberdade. A paixão nos enlouquece. Então, se eu estou numa condição de enlouquecer, isso não é amor, isso é paixão. Eu estou apaixonada. Daí eu perder o bom senso e até mesmo o sentimento de alto amor. Essa história de você dizer, tem uma música lá do Roberto Carlos, uma das, né, que ele diz que ele passa o dia todo pensando, e vai fazer não sei o que, está pensando, e vai fazer não sei o que, está pensando na fofa, está pensando, eu tenho vontade de dizer, amigo, isso é obsessão, isso não é amor. Porque para onde você vai, você está pensando na fofa, isso é obsessão. E porque o que é uma obsessão? É um pensamento contínuo. Então a criatura vai tomar banho, está pensando, vai estudar, está pensando, vai estar dirigindo, está pensando, a pessoa não sai da cabeça, é obsessão. Você está obcecado por um ser humano. E você está perdendo o seu livre-arbítrio, inclusive, de você poder dizer, não, agora eu quero estudar. E você não consegue estudar porque a cabocla está na sua cabeça. Isso é obsessão, isso é paixão. E está te enlouquecendo, está fazendo tu perder a linha da razão. Então, tenhamos muito cuidado com as nossas emoções. Porque às vezes a gente consegue tirar 10 em todos os pontos. Quando fala em relação, a gente tira um 0. E não adianta, que não vai evoluir. Tem que tirar 10 em todos os pontos. Entendeu? Então ela diz, as regiões obscuras do umbral estão cheias. Não é vazias, não, cheias de entidades que não resistiram a semelhante prova. E ele está de qual prova? Justamente essa de relação. Então o umbral está vomitando de quê? De gente ciumenta e possessiva. Tá bom? Então, pautado nisso, aí André disse assim, mas o que vai acontecer então com esse povo? Está vomitando lá no umbral tanto de gente? Se não são admitidos aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas em experiências dessa ordem, né? Como é que faz esse povo? Carlinhos está dizendo, tipo ele, né, André? Tipo ele mesmo. E aí, gente, eu abro aspas aqui para a gente pegar uma citação que foi inclusive falado
no nosso evangelho, que acontece todos os domingos, a nossa live, se nós pegarmos o evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 23, temos uma fala que Mateus anotou assim: no mesmo dia vieram alguns saduceus, de origem judaica, gente, que dizem não haver ressurreição. Você não vai achar a palavra reencarnação na Bíblia. Óbvio, a palavra foi criada pelo professor Allan Kardec. Alô? Porque há quem diz, não existe reencarnação na Bíblia. Claro, amor, a palavra foi criada pelo professor no meados do século XIX. O fenômeno sempre existiu. Então, a palavra ressurreição era voltar a ficar de pé. Esse era o significado. Estar de pé, voltar a ficar de pé. É ressuscitar. Jesus ressuscitou, ou seja, Jesus ficou de pé. A palavra reencarnação você não vai encontrar. Mas o fenômeno existe, sempre existiu. E você vê eles perguntando, Senhor, pergunta Jesus, o que os homens dizem de mim? Uns dizem que tu é Elias. Gente, Elias viveu mais de 1000 anos antes de Jesus Cristo. Outros que Jeremias ou um dos profetas. Pô, gente, aí é para acabar. Que explicação? O que uns dizem que tu és Elias. Tá lá no Novo Testamento. Agora a palavra não se existia. Então ele quer dizer assim, olha, os saduceus que dizem não haver ressurreição e o interrogaram dizendo, isso é Mateus contando lá o que ele viu. Mestre, os saduceus. Moisés disse, se morrer alguém não tendo filhos, seu irmão casará com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Então, vamos supor, eu casei com Alan, o Alan desencarnou, eu, como esposa, tenho que casar com o irmão do Alan, amando ou não amando, bonito ou feio, mesmo que não seja um Brad Pitt, tem que casar, para poder, o quê? A descendência. Os saduceus estão falando a fala de Moisés. Aí ele diz assim, ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma sorte também o segundo, o terceiro, até o 7º. Ave Maria. Isso aqui ele está só levantando uma hipótese, tá? Para Jesus responder. Depois de todos, morreu também a mulher. Morreu a todo mundo agora. Portanto, na ressurreição, ou seja, quando eles se levantarem lá no mundo espiritual, olha a sua pergunta. De qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. Isso tem até muita gente hoje questiona a reencarnação e isso. Se eu nasci aqui, nasci para ali, quando eu morrer eu vou para onde? Que cidade espiritual? Aí então, para colocar essa saia justa mesmo, de dizer para onde que a pessoa vai quando ela morre, né? Saber essa questão que eles estavam querendo colocar para Jesus. Né? Exatamente. Agora, qual será ela esposa? De qual dos 7 será ela esposa? Pois todos a tiveram. Então é mais ou menos, André está aqui, olha, ele teve 2 esposas, está no mundo espiritual, e agora? Quem é a tua esposa? Jesus, porém, lhes respondeu, errais, não compreendendo as Escrituras nem o poder de Deus. Pois na ressurreição, ele está falando de mundo espiritual, porque Jesus ressuscitou, Jesus não ficou de pé. Um dos maiores exemplos é Jesus dizer assim, ninguém morre. Eu fui crucificado, mas eu estou aqui vivo e interagindo com vocês. Aí quando eu falo isso, eu não falo mais, gente, mas já falei há um tempo atrás, a pessoa diz, não, mas é só Jesus que faz isso. Só ele. É como eles refutam, né? Ele é o exemplo. Então ele diz assim, nem o poder de Deus, pois na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos no céu. Não vai pensar que lá no mundo espiritual vai ter essa continuidade dessa vida física, apaixonada, material. Não. Lá a união é a união do verdadeiro sentimento e não dos interesses. Porque a maioria dos casamentos no nosso planeta é jogo de interesse. Há quem case só para prestar conta com a sociedade, tirar foto para fazer álbum de casamento e colocar no Facebook. Como se fosse brincadeira. Então, muitas vezes aqui é jogo de interesse.
No mundo espiritual isso não existe. Serão como os anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não leste o que foi dito por Deus? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então não existe morte. Existe vida, continuidade. Ninguém morre. Está aqui, gente, no Evangelho. E as multidões, ouvindo isso, se maravilhavam da sua doutrina. Um tempo desse, eu tive um sonho com o painho. E ele assim olhou para mim, me abraçou e disse assim: mas não sou eu que sou seu pai. Eu acho que ele está falando da família espiritual, não sei o que ele descobriu. Eu digo, é sim. O senhor será sempre o meu papai. E eu abracei ele. Mas interessante ele dizer, eu não sou o seu pai, não sou eu o seu pai, né? Então, o que diz o Evangelho? Que a reencarnação, ela não enfraquece os laços, ela, em verdade, fortalece, porque a gente aumenta a nossa família. Não fica restrita a meio gato pingado. A nossa família espiritual mesmo. Isso é que é maravilhoso, né? É bem o que a Laura está falando. É bem o que a Laura... Real. Fraternidade real. Então vamos ver aqui a chamada da nossa querida Laura. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais. Para quem é esse padecimento infernal? Para quem teve uma relação adoecida de posse, ciúmes. Infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesma. Onde está o inferno, gente? Dentro. Quem é que criava esses padecimentos infernais? Eles próprios, olha o que ele diz, que inventam para si mesmas. Por isso que a gente diz, o céu e o inferno está dentro de cada um de nós. Daí a gente ter falado tanto do Evangelho e do Reino de Deus. Vão fazer na experiência carnal o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre, no mundo espiritual, porque eles poderiam, por exemplo, a esposa de Tobias não conseguiu se restabelecer? Sim. Conseguiu. Tem muitos que não conseguem, ficam aonde? No desespero, no sentimento de posse. Então eles não conseguiram compreender, não conseguiram aceitar, nesse mesmo estado de perturbação vão ter que renascer. Aí olha o que ele diz: realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Eles não conseguiram. Concede-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado, na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Então, ou seja, vamos dizer que o Alan não seja esposo da Aramita. A Aramita desencarna, Alan não vai para a segunda núpcia, casa com a Carla. E a Aramita fica com ódio da Carla e não consegue, e fica com ódio do Alan. Vão renascer os três bem juntinhos, porque é necessário transformar o ódio em amor. Aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere, ou seja, se compreende a oportunidade cada vez mais viva da recomendação de Jesus, quando nos aconselha imediata reconciliação com os adversários. Então, ou seja, às vezes e quase sempre, o nosso maior adversário está dentro de casa. Na figura de um pai, na figura de uma mãe, na figura de um irmão, de uma irmã, de um esposo, de uma esposa, de filhos. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência. Aqui ela já está preparando o André Luiz para o que o André Luiz vai encontrar lá na frente. Então, começa a olhar para a tua casa e já entender que não é tanto a tua casa assim. Porque você se sente tão proprietária ou proprietário daquilo, aí o Papai do Céu te chama e você não quer largar nada.
E se alguém senta na tua poltrona, tu tem um chilique do outro lado. E se pega nas tuas roupas, não, pega esse meu vestido, eu adoro. Tá doidinho no mundo espiritual por causa disso. A gente só está aqui de passagem. Nada é nosso. Tudo é o quê? Transitório. Inclusive o fofo, a fofa e os fofinhos. Às vezes você, por exemplo, numa encarnação, você descobre que o esposo ou a esposa está traindo. E você fica com ódio daquela criatura e carrega esse ódio, vai para um umbral, fica naquele sofrimento, vai reencarnar todo mundo junto. Mata-se, mas que isso? Quando a gente reencarna, a primeira coisa, qual é a bagagem que mais pesava na cabeça dessa criatura? O ódio, os ciúmes, a revolta, o sentimento de posse. Quando a gente reencarna, o que acontece? Cai o esquecimento, a emoção vai. Mas a bagagem se torna menor porque você não lembra que foi a amante, que foi o esposo, que hoje é o pai. Entendeste? Você não lembra desses detalhes. A emoção você carrega. Deus o livre. Devemos observá-lo em proveito próprio. Observar o quê? Esse tempo no mundo espiritual. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência. Por quê? Regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações, porque ele conseguiu processar no mundo espiritual as suas condições, que é o caso da Hilda. Perdoou e trabalhou e não se revoltou com a situação, apesar de ela ter sido uma obsessora. Aproveitou o tempo. Então a gente observa que mesmo no mundo espiritual a gente pode mudar um pouco, porque é uma prova. A desencarnação dela, a viuvez, e ela deixou os filhos, lembra? Isso é uma prova para ela, isso ou uma expiação. E por que é uma prova? Porque ela não acabou, ela vai continuar viva no mundo espiritual. Aí é a prova, aceitar a morte e saber abrir as portas e dar o seu lar. Olha que provação difícil. Dar o seu lar, filhos, marido e tudo, até a geladeira. Com tudo que tiver dentro. Com tudo que tiver dentro. Você dá de porteira fechada, como diz, né? Porteira fechada. Vai lá e você só fica olhando, não pode opinar em nada. Você não pode nem dizer, você não limpou a geladeira do jeito que eu limpo. Acabou isso. Essa é a prova. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatia na existência terrestre, refazendo após a desencarnação. Gastam séculos e séculos. Chega no mundo espiritual, pode até o quê? Refazer. Mas sabe, a gente tem que aprender isso, sabe, gente? Até porque essa nossa lição ainda é a lição de alfabetização, gente. Pelo amor de Deus, não cabe mais. Você está aqui no umbral por quê? Porque eu estou com ódio, que meu marido casou com outra. E você queria o quê? Que ele virasse santo? Que ele ficasse lá sozinho? Ai, que você é boba, mulher. Mas tu tá presa no umbral por causa disso, criatura. Aí é para acabar. Fofa, tá tendo tanto trabalho com teus filhos. Deus o livre. Entendeste? Então a gente tem que começar a processar isso. O problema do perdão com Jesus, meu carandé, é problema sério. Não se resolve em conversa, perdoar verbalmente. É questão de palavra. Mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras. Esses fardos estão aonde? Dentro de si mesmo. A essa altura, a senhora Laura silenciou, como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduzi. A experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Porque nós sabemos que André Luiz não foi um esposo exemplar, né? Tanto é que ele adquiriu a sífilis por uma vida promíscua.
E ela vem aqui, só a entrada dela, ela diferencia o homem do macho. Quando você fala em animal, você pensa em macho e fêmea. E quando você fala em homem, você fala nesse homem, nesse ser integral. Esse ser que se identifica com a sua espiritualidade, não apenas com a sua animalidade. Comer, beber, dormir e procriar. Aos espíritos, ainda em simples experiência animal. Está falando de seres humanos, que está muito mais próximo da animalidade do que o despertar da espiritualidade. É o despertar, hein? Nossa conversação não interessa, não vai interessar mesmo. Para seres humanos, espíritos, ainda muito vinculado às sensações, não dá conta disso não. Ah, que besteira. Mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. E aí, você quer entender um pouquinho mais disso? Vai no nosso canal, pega o estudo Vida e Sexo, que lá Emmanuel aprofunda de forma excepcional. E ele, como muitos homens, fazem essa diferença, né? O casamento é uma coisa e fora do casamento é outra coisa. Por isso que ele diz que, para ele, a experiência do casamento é sagrada. Como se... aí ela coloca, né, do sexo. Como se fazer sexo fora do casamento, para o homem não é nada. É só para a mulher que pesa, para o homem não pesa. Pegou logo dele. Pegou dele, exatamente. Ouvindo a observação, não deixei de corar. Ficou vermelhinho, vermelhinho. Lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado, que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Fecha aspas. Num instante, senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso Tobias. A interlocutora, porém, percebeu minha perturbação íntima e continuou. Onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo, ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais, a fim de dizer aos religiosos em geral que toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Olha que maravilha. Então ele ficou ali coradinho, envergonhado das besteiradas que já tinha feito. E ele diz assim: onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Ou seja, te corrige e respeita a oportunidade que Deus está te dando. Ou seja, não erra de novo. Porque é uma falta de respeito nosso permanecermos na ignorância e no erro, insistindo no erro. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito, ou seja, ela não está falando daquele espírito voltado ainda à animalidade, é acontecimento de enorme importância para si mesma. Então, respeite a função. Sexo não é objeto de brincadeira. Se você não teve uma encarnação em que você arrumou um parceiro, uma parceira para um casamento, e você ainda continua na sua vida, e isso te perturba muito,
principalmente na área sexual, o que a vida está querendo dizer? Você tem que aprender a educar a função sexual. Uma vida para ti a dois, tu não iria exercitar a função de educar a função. Então essa vida é para justamente você aprender a educar a função. E não sair, se envolve com um aqui, se envolve com outro ali, se envolve com um aqui, se envolve com outro, aí se prostituiu. Isso para aqueles que já despertaram. Porque se nós estamos na condição de escassez, é porque lá atrás a gente abusou. Aí precisa educar a função. Entendeu? Precisa educar a função. Lembra que toda reencarnação é uma programação divina para nos educar na matéria que nós precisamos aprender. Às vezes você nasce numa condição que você tem muita vontade de parir um filho e você não pode. Mesmo tendo um lar estruturado, um esposo maravilhoso, mas organicamente você não pode. Se você quiser ser mãe, você terá que adotar. Aí, parir nessa encarnação não daria. Isso é uma prova ou uma expiação. Então, cada um de nós estamos matriculados na matéria que precisamos aprender. Não existe, fulano teve sorte. Sorte não é uma palavra espírita. Porque não é questão de sorte, de justiça nesse processo da evolução. Tem um autor que diz que na escola da Terra a gente já vem matriculado nas disciplinas que precisa cursar. Com certeza, temos nem dúvida disso. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do Espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ou seja, André, antes de ir para o trabalho de salvar, é necessário a fraternidade. Está antes, para você compreender, entender, acolher. Olha só, ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação. Olha aí as palestras no mundo espiritual, um grande instrutor. Assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos, em geral, que toda a caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. E eu achei interessante. A palavra caridade é o ato pelo qual se beneficia o próximo, especialmente os pobres e os desprotegidos. Fraternidade, união, afeto de irmão para irmão. Eu também procurei fraternidade. No dicionário que eu procurei diz assim: amor ao próximo, afeto demonstrado por quem não se conhece, convivência afetuosa, convivência equilibrada e agradável entre várias pessoas. Olha que interessante. E eu já achei que está bem próximo esse movimento de irmandade, afeto de irmão para irmão. Então, não basta eu fazer a caridade, para que ela possa se tornar divina, é necessário a fraternidade. Que é tudo isso que a nossa irmã Aramita e que a gente resume nesse movimento de irmandade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar a Heloísa. Lembra quem é a Heloísa? Netinha, que é outra que está estressada. Porque o fofo casou, era noivo, ela está toda dando chilique no mundo espiritual. E a nossa Laura já diz assim, como é que ela diz? Pobrezinha? Tolinha. Não. Tolinha, a tolinha, toda sofrendo no mundo espiritual, porque acha que o noivo vai aguardar. Aí é para acabar, a gente não se ilude, não. Olha, gente, se desencarna hoje, a probabilidade, quem fica até com a enfermeira que está pertinho de ti, cuidou de você, Heloísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhores crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhada em profundas cogitações. Agora, não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão
da fraternidade humana. Agora a fraternidade é o ponto. Amados amigos, assim nós conseguimos finalizar o capítulo 39. É a nossa última gravação do ano de 2021, nós estamos entrando em recesso. Se Deus nos permitir, iremos retornar no dia 17 de janeiro de 2022 às gravações. Então não se desespere, fique tranquilo, nós não teremos mais gravações esse ano, vamos entrar em recesso. Próximo ano, se Deus nos permitir, estaremos aqui de volta para darmos continuidade a esse trabalho que Jesus nos confiou. E assim agradecemos infinitamente a Deus nosso Pai, a Jesus o amor de nossa vida e a espiritualidade amiga que conduz esses nossos estudos sempre com tanto amor, com tanto carinho no trabalho de Jesus. Que nesse Natal possamos, nos nossos lares, realmente trazermos a figura do Mestre Jesus em uma oração de gratidão. Que nós possamos comemorar o aniversário dele, trazendo ele para dentro do nosso lar. E a família OS Manaus deseja a todos vocês Feliz Natal! Nós estamos muito mais próximos das paixões do que do amor. O amor é um sentimento que nos traz segurança e liberdade. A paixão nos enlouquece. Daí eu perder o bom senso e até mesmo o sentimento de alto amor. Porque para onde você vai, você está pensando na fofa, isso é obsessão. E porque o que é uma obsessão? É um pensamento contínuo. Você está obcecado por um ser humano. E você está perdendo o seu livre-arbítrio, inclusive. De você poder dizer, não, agora eu quero estudar. E você não consegue estudar porque a cabocla está na sua cabeça. Isso é obsessão, isso é paixão. E está te enlouquecendo, está fazendo tu perder a linha da razão. Então, tenhamos muito cuidado com as nossas emoções. Porque às vezes a gente consegue tirar 10 em todos os pontos. Quando fala em relação, a gente tira um 0. E não adianta, que não vai evoluir. Tem que tirar 10 em todos os pontos. Não vai pensar que lá no mundo espiritual vai ter essa continuidade dessa vida física, apaixonada, material. Não. Lá a união é a união do verdadeiro sentimento e não dos interesses. Porque a maioria dos casamentos no nosso planeta é jogo de interesse. Há quem case só para prestar conta com a sociedade, tirar foto para fazer álbum de casamento e colocar no Facebook. Como se fosse brincadeira. Então, muitas vezes aqui é jogo de interesse. No mundo espiritual isso não existe. O céu e o inferno está dentro de cada um de nós. Tem muitos que não conseguem. Ficam aonde? No desespero, no sentimento de posse. Então, eles não conseguiram compreender, não conseguiram aceitar. Nesse mesmo estado de perturbação, vão ter que renascer. Às vezes, e quase sempre, o nosso maior adversário está dentro de casa. Na figura de um pai, na figura de uma mãe, na figura de um irmão, de uma irmã, de um esposo, de uma esposa, de filhos. Começa a olhar para a tua casa e já entender que não é tanto a tua casa assim. Porque você se sente, às vezes, tão proprietária ou proprietário daquilo, aí o Papai do Céu te chama e você não quer largar nada. E se alguém senta na tua poltrona, tu tem um chilique do outro lado. E se pega nas tuas roupas, não, pega esse meu vestido, eu adoro. Tá doidinho no mundo espiritual por causa disso. A gente só está aqui de passagem. Nada é nosso. Tudo é o quê? Transitório. Inclusive o fofo, a fofa e os fofinhos. Às vezes você, por exemplo, numa encarnação, você descobre que o esposo ou a esposa está traindo. E você fica com ódio daquela criatura e carrega esse ódio, vai para um umbral e fica naquele sofrimento, vai reencarnar todo mundo junto. Mata-se, mas que é isso? Quando a gente reencarna, o que acontece? Cai o esquecimento, a emoção vai. Mas a bagagem se torna menor porque você não lembra que foi a amante, que foi o esposo, que hoje é o pai. Entendeste? Você não lembra desses detalhes. A emoção você carrega. Deus o livre. A gente observa que mesmo no mundo espiritual, a gente pode mudar um pouco. Porque é uma prova. A gente tem que aprender isso, sabe, gente? Até porque essa nossa lição ainda é a lição de alfabetização, gente. Pelo amor de Deus, não cabe mais. Você tá aqui no umbral por quê? Porque eu tô com ódio, que meu marido casou com outra. E você queria o quê? Que ele virasse santo? Que ele ficasse lá sozinho?
Ai, que você boba, mulher. Mas tu tá presa no umbral por causa disso, criatura. Aí é pra acabar. Corrige e respeita a oportunidade que Deus está te dando. Ou seja, não erra de novo. Porque é uma falta de respeito nosso permanecermos na ignorância e no erro. Insistindo no erro. Toda experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito, ou seja, ela não está falando daquele espírito voltado ainda à animalidade, é acontecimento de enorme importância para si mesma. Então, respeite a função. Sexo não é objeto de brincadeira. Se você não teve uma encarnação em que você arrumou um parceiro, uma parceira para um casamento, e você ainda continua na sua vida, e isso te perturba muito, principalmente na área sexual, o que a vida está querendo dizer? Você tem que aprender a educar a função sexual. Uma vida para ti a dois, tu não iria exercitar a função de educar a função. Então essa vida é para justamente você aprender a educar a função. E não sair, se envolve com um aqui, se envolve com outro ali, se envolve com um aqui, se envolve com outro, aí se prostituiu. Porque se nós estamos na condição de escassez, é porque lá atrás a gente abusou. Aí precisa educar a função. Entendeu? Precisa educar a função. Lembra que toda reencarnação é uma programação divina para nos educar na matéria que nós precisamos aprender. Às vezes você nasce numa condição que você tem muita vontade de parir um filho e você não pode. Mesmo tendo um lar estruturado, um esposo maravilhoso, mas organicamente você não pode. Se você quiser ser mãe, você terá que adotar. Parir nessa encarnação não daria. Isso é uma prova ou uma expiação. Então, cada um de nós estamos matriculados na matéria que precisamos aprender. Não existe, fulano teve sorte. Sorte não é uma palavra espírita. Que não é questão de sorte, de justiça nesse processo da evolução. Tá bom?